Olá, irmãos. Alegria imensa estar aqui mais uma vez compartilhando dessa lição de escola bíblica dominical para a classe de casais. Nós temos estudado a revista Lute pela Sua Família. Ao longo de todas as lições, nós vamos aprender algumas armas de como lutar pela nossa família. E neste dia, nós vamos estudar como lutar contra o mundanismo que tem entrado para dentro das famílias e tem feito algumas modificações na família. Por conseguinte, essa família desestruturada em alguns momentos pela sedução do mundo, essa família tem também enfraquecido a igreja. Nós temos um jargão que famílias fortes, teremos igrejas fortes. E por isso, irmãos, nós devemos cuidar da nossa família. A arma de hoje que nós vamos estudar é lutar contra o mundanismo dentro das famílias. À guisa de introdução, a revista vem trazendo, dizendo que o mundanismo é uma poderosa arma usada pelo Satanás para solapar a estrutura da família. Então, Satanás, arquitetando um ataque à igreja, ele entra pelas famílias cristãs e começam a maltratar essas famílias. À medida que isso acontece, as nossas famílias perdem estrutura, a igreja também sofre, é solapada através do mundanismo. A igreja, irmãos, e as famílias cristãs têm cometido recorrentemente dois erros. O primeiro erro é de superestimar o inimigo das nossas almas. Existem pessoas que acreditam a todo momento qualquer coisa ao poder do inimigo. O inimigo, ele tem sim poder, mas ele está sobre a égide e sobre a tutela da vontade de Deus. O pai da igreja cristã, na Reforma Protestante, Martim Lutero, vai dizer que o diabo é o cachorro na mão de Deus. Onde Deus tem a coleira na sua mão, o diabo só vai até onde Deus permite. Assim foi na vida de Jó, irmãos. Existem pessoas que acham que qualquer problema foi o inimigo. Então, se você tem uma dor de cabeça, ao invés de pensar que pode ser um problema orgânico, você acredita a fúria do inimigo. Outros se quebram a suspensão do seu carro em uma avenida em Campos, por exemplo, cheia de buraco, vai dizer que o inimigo está furioso. Outros vão acreditar que o seu problema financeiro, a sua dívida é por conta do devorador. Na verdade, ele não tem cuidado da sua vida profissional e da sua vida econômica. Mas também existem algumas outras pessoas que vão para outro extremo. São as pessoas que subestimam o poder do inimigo. Essas pessoas vão dizer então que o inimigo não tem poder. Porque você é um crente e agora o inimigo não vai te atacar. Não, irmãos, a Bíblia nos recomenda a nós, para que nós fujamos da aparência do mal. A Bíblia também diz que o inimigo anda ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Por isso o crente, ele deve fugir da aparência do mal. O inimigo, ele tem um poder limitado, mas ele pode tentar, mesmo você sendo um crente de muitos anos de igreja. Não devemos enfrentar os nossos pecados, irmãos, sem antes nos submetermos a Deus, resistindo ao diabo e nos revestindo de toda a armadura de Deus. Nos sermões de domingo de Escola Bíblica Dominical deste mês, nós temos nos debruçado sobre o livro de Efésios, capítulo 6. E o livro de Efésios tem nos ensinado nesses sermões que nós devemos
nos revestir-nos de toda a armadura de Deus para poder estar firme contra as astutas ciladas do inimigo. Irmãos, o inimigo, ele lança ciladas para a vida do crente. Aliás, muitas vezes muito mais do que na vida do ímpio. O crente é um alvo, porque lá no mundo já são deles, mas o crente, ele vive a todo momento, ele deve estar alerta, porque o inimigo está ao nosso derredor. Devemos manter a nossa vida de santidade, lutando contra o mundanismo, porque o mundanismo, muitas vezes, tem solapado a nossa família e começa através das nossas vidas. Gostaria, então, irmãos, de compartilhar uma porção da palavra de Deus que encontra em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1 a 10. E eu vou pedir aos irmãos que mantenham suas Bíblias abertas aí na sua casa, porque nós vamos visitar outros textos que não estão sendo projetados. Então pegue a sua Bíblia e abram as suas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 1, versículo de 1 a 10. Diz-nos assim a bendita palavra de Deus. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos com todos os que estão em todo lugar e que invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, como o testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual foste chamado para a comunhão do Filho, de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos as mesmas coisas, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer. Vamos falar com Deus mais uma vez. Senhor, fala ao nosso coração neste dia e ensina-nos, Senhor, a lutar contra o mundanismo que tem atacado nossas famílias, Senhor. Dá-nos poder e graça, Senhor, dos altos céus, para enfrentar este mundo. Acrescente, Senhor, a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Tenha misericórdia de nós, porque as tuas misericórdias, elas são as razões, ela é a razão de não sermos consumidos neste mundo mal. Ó Deus, fale-nos neste dia, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. O autor, irmãos, dessa lição vai nos apresentar alguns motivos pelo qual nós devemos lutar contra o mundanismo. E, em primeiro lugar, nós devemos lutar contra o mundanismo porque o ideal de Deus é a nossa santificação. Se, por um lado, o mundanismo é um desejo exacerbado do homem ao pecado, a santificação, ela nos protege contra esses desejos. Em Jeremias, o profeta diz que o nosso coração, ele é desesperadamente inclinado para o mal. O nosso coração, ele é enganoso. Por isso, irmãos, enfrentar o mundo ou enfrentar o mundanismo com o nosso coração é um tremendo erro.
O nosso coração é enganoso. Nós precisamos das Escrituras, nós precisamos de Cristo Jesus na nossa vida para produzir em nós a santificação. Este é o objetivo de Deus para a minha vida. A santificação. Sede santo, porque eu sou santo, diz a palavra de Deus. Nós estamos convivendo com um Deus santo, puro, que não pode se juntar ao pecado. A nossa santificação não é pelos nossos méritos. A nossa santificação, segundo o texto, é por Cristo Jesus. Um dia, na história redentiva do homem, Cristo foi levado a um madeiro para a nossa santificação. Ele subiu aquele madeiro, morreu de uma forma vicária e ressuscitou para que alcançássemos a estatura completa de Cristo. Deus está trabalhando na nossa vida, irmãos. Deus está trabalhando nos nossos corações para a santificação, porque o objetivo de Deus é nos fazer santo. E, irmãos, quando olhamos para o versículo 2, que fala a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados de santos, nós ficamos perplexos dessa nomeação de Paulo àqueles irmãos numa igreja tão complicada. Para entender, irmãos, a complicação dessa igreja, nós precisaríamos olhar para o livro de Romanos, nos 2 primeiros capítulos, que trata, Paulo está escrevendo de Corinto à igreja de Roma, e seria como ele estivesse abrindo a sua janela e contemplando toda a contaminação daquele povo e escrevendo para a igreja aos romanos. Corinto, irmãos, era uma comunidade, era uma cidade perversa, altamente idólatra. Se queremos entender a situação daquela igreja, precisamos entender a situação daquela comunidade onde a igreja estava sendo plantada. O apóstolo Paulo tinha alguns objetivos quando ele plantou aquela igreja. Era uma cidade cosmopolita, uma cidade pulsante, onde todo o mercado passava por aquela cidade. Era uma cidade que recebia vários navios mercantilistas daquela época, e por isso aquela cidade tinha uma população cosmopolita, recebia pessoas de vários lugares do mundo. Só que essa cidade era altamente idólatra. E ao mesmo tempo que essa cidade era idólatra, era também uma cidade entregue à lascívia, aos pecados sexuais, de maneira que os cultos que ali eram celebrados e confundidos com práticas abomináveis sexuais. Lá naquela cidade existia uma deusa chamada Afrodite, e o templo de Afrodite ficava no alto do monte. E diz alguns historiadores que naquela igreja havia mais de 10.000 prostitutas sacerdotisas. Essas prostitutas serviam naquele culto pagão com seus corpos. No final da tarde, elas desciam e continuavam os seus atos libidinosos com as pessoas que chegavam à cidade. Também nessa cidade existia um outro deus, que era Apolo. Apolo era um deus que enaltecia a beleza masculina. E talvez no mundo antigo, a cidade de Corinto era a cidade de maior projeção do homossexualismo. Ali, irmãos, as visões
contrária à vontade de Deus sobre a vida sexual era cometido através dos cultos pagãos. Quando olhamos para o livro de Romanos e para o livro de Coríntios, o apóstolo Paulo vai dizer que alguns irmãos que haviam se convertido para a igreja de Corinto, antes viviam mercê de toda essa imundície espiritual. Outrora, esses irmãos estavam mergulhados nesse mundo obscuro de tristeza espiritual. E aquela comunidade idólatra e promíscua, irmãos, interferia dentro da igreja. O convívio da igreja naquele meio podre, fétido, aos olhos do Senhor, estava então trazendo alguns problemas para a vida daquela igreja e também para a vida das famílias cristãs. Pois bem, irmãos, a igreja e as famílias cristãs daquele local estavam então mergulhadas em uma sociedade depravada. E a importância desses primeiros versos, versículo 2 e 3 de 1 Coríntios, é para testificar que Paulo realmente estava falando a crentes em Cristo Jesus. Alguns momentos, olhando a carta aos Coríntios, a gente chega a pensar, será mesmo? Será que o apóstolo Paulo está falando para crentes? O apóstolo Paulo chega a mencionar que aqueles crentes eram crentes carnais, infantis espirituais. Deus tem um propósito na vida da igreja. Quando o apóstolo disse que aqueles irmãos são santos, não são pelos seus méritos, mas porque ele haveria de santificar e haverá de santificar as nossas vidas e as nossas igrejas pelo poder de Cristo Jesus, o nosso Redentor. É Ele quem opera em nós o querer e o efetuar. O nosso coração corrupto sempre vai inclinar para o mal, mas a vida de Deus em nós nos direciona no caminho da santificação, porque o propósito de Deus na nossa vida sempre foi a santificação e obediência. Nós precisamos, irmãos, entender que Deus está trabalhando na nossa vida. Nós somos seres imperfeitos, alguns cheios de predicados e virtudes, mas também cheios de nódoas, cheios de defeitos. Mas precisamos saber que o plano de Deus redentivo é fazer de nós parecido com o seu amado Filho. Todos os dias, Deus está trabalhando no nosso coração, na nossa mente, para nos fazer parecido com o Filho, até que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, diz Efésios capítulo 4, versículo 13. Nós precisamos olhar para o alvo da nossa soberana vocação. O nosso alvo é Cristo. Os crentes, quando foram chamados pela primeira vez de cristãos, é porque pareciam com Cristo. Então, se um crente não se parece com Cristo, alguma coisa de errado vai na sua vida. E o projeto de Deus é santificar-nos de maneira que nós sejamos parecidos com o seu amado Filho. Deus está trabalhando nas nossas vidas, Deus está trabalhando nas nossas famílias, Deus está trabalhando na sua igreja para um fim, para um objetivo, que é a santificação. Em segundo lugar, porque devemos lutar contra o mundanismo, irmãos, é que o mundanismo tem a sua origem no pecado. E para isso eu gostaria que os irmãos abrissem lá suas Bíblias, avançassem um pouco até o capítulo 3, versículo 1 a 3. 1 Coríntios 1,
1 Coríntios 3, versículo 1 a 3. Diz assim a palavra de Deus. E eu, irmãos, vos pude falar como espirituais, não pude falar aos irmãos como espirituais, mas como carnais, como meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podias, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo aos homens? O que está acontecendo aqui, irmãos? O apóstolo Paulo, na sua jornada de evangelismo, ele nunca ficou tanto tempo em um local como em Corinto. Ele ficou cerca de 1 ano e 6 meses em Corinto, ensinando, admoestando a igreja. E diz o apóstolo que esses irmãos foram nutridos com leite, porque eram irmãos carnais, infantis espirituais. Esses irmãos, eles viviam sobre um raquitismo espiritual que não se desenvolviam. Alguns daqueles irmãos viviam o tempo todo ainda no leite, não podiam receber ainda porções da palavra de Deus, como carne, alimento sólido, porque eles eram ainda irmãos carnais. E o apóstolo Paulo, então, faz uma admoestação, adverte aqueles irmãos para os cuidados que os irmãos estavam tendo, os mesmos para com o mundo. Aqueles irmãos estavam desunidos no momento que deveriam estar unidos. Eles faziam partidarismo, existia o partido de Apolo, de Paulo, de Cefas e o partido de Cristo. Na verdade, o apóstolo Paulo exorta nessa carta, neste capítulo, a que esses irmãos não tomem partido, porque só existe um partido dentro da igreja, que é o partido de Cristo. E ele fala, porventura fui eu que morri na cruz? Foi Cefas, foi Apolo? Ou foi Cristo? Um planta, o outro cresce, ou outro rega, mas quem dá o crescimento é Cristo. Estes irmãos eram infantis espirituais e viviam desunidos, produzindo no seio da igreja intrigas, discussões infundáveis, falta de perdão dentro da igreja. De maneira que Cloé, quando vai visitar Paulo lá em Éfeso, leva a informação da igreja que aqueles irmãos estavam tendo comportamentos carnais, mundanos, tal como o mundo. Aquela sociedade de Corinto tinha um hábito que, de certa forma, era interessante. O mundo grego era um mundo filosófico. E a prática da filosofia era praticada no centro das praças, onde cada um expunha a sua cosmovisão. Ali haviam debates filosóficos, correntes filosóficas, e os crentes estavam apanhando essas correntes filosóficas e os partidos filosóficos e implantando dentro da igreja, trazendo para dentro da igreja o mundanismo. Estavam pegando os hábitos mundanos e trazendo para dentro da igreja e levando à igreja uma série de discussões infundáveis. Queria chamar a atenção dos irmãos para uma coisa que estamos vivendo neste mundo, neste momento, no nosso país e no mundo inteiro. Estamos diante de muitas discussões que não vão levar ninguém a nada. A situação polarizada do nosso país, por partidos políticos e por políticos, tem levado a famílias não se entender. Chegamos ao Natal com dificuldades de reunir famílias. Tenho conhecimento de famílias que não se reuniram. Outras levantaram uma bandeira branca de paz para passar o Natal, mas logo em seguida, essa crise que estamos vivendo, parece que as pessoas dentro do seu seio familiar
dentro de um confinamento, tem levado as pessoas a uma angústia que tem levado as pessoas a discutirem, inclusive pela internet. Irmãos, é tão triste ver irmãos procedendo assim nos Facebook. Alguns momentos eu tenho que fechar o meu Facebook de tanta angústia que eu vejo. Mas a minha maior angústia é quando eu vejo um crente que deveria estar pregando a esperança, falando da palavra de Deus, está discutindo questões políticas. Não façam isso, irmãos. Não devemos trazer para a nossa vida ou alimentar a nossa alma com coisas deste mundo. Não que o crente não vai se envolver com política, claro, estamos numa sociedade, somos seres políticos e outorgados por lei por isso. Mas nós devemos cuidar das nossas palavras. Há um perigo em sair em defesa de qualquer pessoa política desse país. Há um perigo sairmos em defesa de cientista deste país, de economista deste país. Estamos vivendo uma época que nem a ciência está se entendendo. E agora parece que surge um monte de especialistas dentro das famílias. Cada um está tendo uma visão da saúde de acordo com a visão política. E isso é perigoso, irmãos. Não traga, não maltrate, não solape a sua família, não solape a sua igreja, a igreja que você pertence, a igreja de Cristo que você pertence. Não maltrate a igreja com palavras torpes. Não maltrate irmãos em redes públicas. O mundo está olhando para nós como testemunho. Nós somos cartas escritas pela mão do nosso Deus. E muitas vezes essas cartas são manchadas por conta da nossa vocação, do nosso coração. Segure as suas emoções. Não dá para você participar de redes sociais. Pare. Mas não discuta com pessoas. Não produza nódoas. Não produza separação entre você e seu irmão, nem você e algum membro da sua família. Não vale a pena. Este momento que estamos vivendo, nós não vamos convencer ninguém de posição política diferente. Então, é inútil essa discussão. Nós precisamos, irmãos, saber que o pecado, que o mundanismo, ele tem uma origem. E a origem do mundanismo é o pecado. Quando o homem caiu lá no Éden, não foi somente na igreja de Corinto, a filosofia entrando através do mundanismo dentro da igreja. Mas quando o homem cai lá no Éden, o homem traz a rebote uma série de pecados. O pecado original de Adão e Eva, que comeu do fruto que Deus havia proibido. Após isso, uma série de consequências aconteceram por conta da origem do pecado. Este pecado original, irmãos, logo seguido vai fazer o primeiro fratricídio dentro de uma família. Caim, pela inveja, que é um outro pecado, mata covardemente o seu próprio irmão. Precisamos entender essa origem, irmãos, porque quando a gente encara o pecado, quando a gente encara os nossos pecados, nós precisamos ter consciência que ele tem uma origem. Quando o homem caiu, o seu coração foi contaminado. E a primeira consequência disso foi um distanciamento de Deus. Foi um distanciamento de Deus por conta do pecado. O mundanismo, em terceiro lugar, nós devemos lutar contra o mundanismo, porque o mundanismo, ele tem consequências. Os boletos do pecado
os pecados, cedo ou tarde, vai chegar à sua casa. Tudo que o homem fizer, tudo que o homem semear, isso ele ceifará. Não existe quem plante abacaxi que vá colher abacate. Nós somos vítimas ou temos por consequência os pecados que cometemos. E o mundanismo, irmãos, ele tem consequência. À medida que entramos para uma vida secular, envolvendo-nos com o mundo, teremos consequência de acordo com esse tipo de convívio. A Bíblia nos alerta no Salmo que bem-aventurado é aquele homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Precisamos, irmãos, primeira coisa é afastar deste mundo, das pessoas que falam contra Deus, e nos aproximarmos da lei do Senhor, da palavra de Deus, das escrituras sagradas. Precisamos, irmãos, manter-nos firmes contra o mundanismo, porque sabemos que ele traz para nós consequência, e a primeira consequência disso é a distância de um Deus que é puro, santo, que não pode conviver com o pecado. O crente em pecado, ele começa a viver momentos tristes na vida dele, de distanciamento de Deus. Porque todos pecaram, e separados e destituídos estão da glória de Deus, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Quando o homem caiu no Éden, foi automaticamente separado de Deus. Naquele momento, Deus faz o primeiro sacrifício de um animal para cobrir a vergonha e a nudez dos primeiros homens da terra. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não haverá remissão de pecado, não haveria remissão de pecado. E a Bíblia promete mais, que ele levantaria alguém que pisaria na cabeça da serpente, e essa serpente lhes feriria o calcanhar, significando uma projeção para a cruz, em que o Filho de Deus seria levantado em um madeiro por amor de nós. Neste mesmo momento ele verteria o seu sangue, porque sem derramamento de sangue não haveria remissão de nossos pecados. Lá no Éden, ainda próximo ao Éden, Deus institui algumas atitudes para que o homem pudesse lembrar dos seus pecados e projetar os seus pecados para serem cravados em uma cruz. Então, Deus faz temporariamente alguns rituais onde as pessoas iam a um templo, sacrificavam animais e levavam alguns animais para que fossem sacrificados em favor dos seus pecados, mas já projetando para o Filho amado de Deus, que haveria de vir ao mundo para se sacrificar por nós, porque todos pecaram e foram destituídos no Éden da glória de Deus, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus pelo Filho de Deus ter morrido em nosso lugar. Quando o homem caiu no Éden, irmãos, ele ofendeu a santidade de Deus e por isso ele se tornou irreconciliável pelos seus próprios méritos. Mas a santa providência de Deus foi levar o seu Filho sobre a cruz para morrer por nós. O crente, irmãos, ele precisa lutar contra o mundanismo, porque todos os nossos pecados, eles têm consequências e por muitas vezes
consequências não agradáveis. No momento do pecado, o pecado é agradável, é sedutor, mas a consequência dele é terrível. Todas as famílias são alcançadas, todas as pessoas são alcançadas em algum momento pelo pecado, cometem pecado, mas eles têm consequência. Mas a consequência é muito mais dolorosa. Preste bem atenção nisso. É muito mais dolorosa para o crente. Porque o crente, quando peca, ele peca contra o entendimento. Por ter sido dado muito mais entendimento ao crente, ele vai ser muito mais cobrado. Por isso que em Hebreus, a palavra de Deus diz que quando o crente peca, a sensação, o sentimento, é um sentimento de morte. O pecado na vida do crente, ele tem cheiro de morte. Porque o crente já foi transformado. E todas as vezes que ele peca contra o entendimento das Escrituras. E porque a sua natureza já foi transformada. Eu gosto muito de um exemplo do porco e da ave, que eu acho que eu já contei aqui, e que o porco, ele gosta da lama porque a natureza dele é de lama. A ave não, passa pela lama, mas ele se suja e logo ele vai procurar um lugar para se limpar. A nossa natureza, irmãos, foi transformada e precisamos avançar na nossa vida espiritual, lutando contra o mundanismo, porque as consequências para nós, elas são mais pesadas. Olha para a vida de Davi, irmãos. Olha para a vida de Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Tinha o entendimento e a mão de Deus com ele, constantemente. Mas um dia Davi, do alto do seu palácio, ele olha para baixo e contempla uma mulher chamada Betseba. E com ela, ele deseja aquela mulher, comete o seu primeiro pecado, olhando para aquela mulher, desejando a mulher do próximo, que era pecado. Em seguida, ele chama essa mulher ao seu palácio, o seu marido estava na guerra, ele chama a mulher ao seu palácio e com ela se deita. E começa pelo olhar e agora ele está em um adultério. A triste realidade e a consequência do pecado, daquele pecado de Davi, a primeira consequência é que essa mulher engravida. Deus não deixa nada encoberto, irmãos. Deus não deixa nada encoberto. Vêm os frutos disso. Essa mulher fica grávida. E agora Davi, para encobrir o seu pecado, ele manda chamar o seu marido para que ele possa ir para casa com uma finalidade. Não, o filho não é do rei. O filho é do homem que deitou com a sua mulher, daquele soldado. Pela lealdade de Urias, ele não vai para a sua casa. E então Davi embebeda aquele homem para que ele vá para a sua casa, e mesmo assim, pela fidelidade daquele homem, ele não vai. Então Davi, não tendo como encobrir o seu pecado, ele manda uma carta ao chefe, ao general de guerra, para que coloque aquele homem na frente da batalha, e quando ele estivesse na frente da batalha, o exército se afaste e aquele homem seja morto. Davi mata o marido de Betseba. Percebe, irmãos, que um pecado, ele vem trazendo consequência? Mamãe sempre me falava uma coisa que eu gravei. Mamãe, não minta para mim. Porque se você mentir, você amanhã vai ter que inventar outra mentira para cobrir essa mentira. O salmista vai falar que um pecado puxa outro pecado, um abismo puxa um outro abismo, até a grande queda d'água. Irmãos, nós devemos cuidar da nossa piedade cristã, porque os pecados nas nossas vidas, eles terão consequência. Mais tarde, Davi,
é exortado pelo profeta Natã. E Natã chega com uma história para Davi e fala assim: Davi, teve um homem que tinha apenas uma ovelha. E com ela comia e bebia e dava da sua comida na boca dessa ovelha. E outro que tinha muitas, mas porventura veio ser visitado por um transeunte. E quando esse homem chega à casa dos que tinham muitas ovelhas, ele manda matar a única ovelha daquele outro homem. Davi, então, no seu senso moral, levanta-se do seu trono e pergunta: quem é este homem? E Natã coloca o dedo na ferida e fala: este homem é tu, Davi. É você, Davi. Você tinha muitas mulheres, mas você preferiu tomar a mulher de Urias. Diz a palavra de Deus que houve um profundo arrependimento de Davi naquele momento. Tristeza de alma. Mas Natã não deixa aquele lugar sem antes trazer uma mensagem de Deus para a vida de Davi. Davi, você vai ser perdoado, mas a espada nunca será afastada da sua família. Nunca será afastado da sua família. E isso, meus irmãos, quando olhamos para a palavra de Deus, nós observamos que Davi passou por uma série de situações até o ponto que seu filho Absalão busca o matar. Eu acho que não tem coisa pior do que isso. Um filho buscar matar o seu próprio pai. Precisamos então, irmãos, ter cuidado com os nossos pecados, porque o boleto do mundanismo chega às nossas casas cedo ou tarde. E Davi, no capítulo 51 de Salmo, ele vai revelar a dor deste pecado. Ele fala assim: purifica-me como ensopo e ficarei puro como... Perdão, irmãos. Purifica-me como ensopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir júbilo de alegria para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Torna-me a dar a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor, pois não desejas sacrifício, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocausto. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Faze-me bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o altar. O que esse salmo revela, irmãos? Uma profunda tristeza de Davi, a ponto de ele exclamar: Senhor, esconde a tua face dos meus ossos que tu esmagastes. Ele sentiu dores profundas por conta do seu pecado. E ele fala: Senhor, cria em mim um coração puro e renova em mim, Senhor, um espírito inabalável. Ó Senhor,
torna a dar-me a alegria da tua salvação. Não retire, Senhor, de mim o teu Santo Espírito. O sentimento de Davi era o sentimento que Hebreus fala, sentimento de morte. É isso que o pecado produz na vida do crente, irmãos. Sentimento de morte. Davi, mesmo sendo homem segundo o coração de Deus, as consequências, o boleto bancário chegou à sua casa e agora ele começa a observar que os seus filhos cometem torpeza para com o próprio filho, filho matando irmão, o próprio filho buscando o seu filho Absalão, buscando-o matar, e pela providência daquele momento, Absalão acaba sendo enforcado em uma forquilha e morto. E quando Davi olha para o seu filho morto, ele percebe a consequência do seu pecado outrora com Betseba. E ele fala assim: Absalão, Absalão, meu filho, você hoje está morto por minha culpa. Era um sentimento de culpa que Davi estava sentindo. Em quarto lugar, irmão, pelo qual nós devemos lutar contra o mundanismo, é que o mundanismo enfraquece o testemunho cristão. E aí eu gostaria de chamar os irmãos para o capítulo 5, avance um pouco até o capítulo 5, versículo 1 a 13. Se os irmãos já estavam escandalizados porque aqueles crentes eram crentes carnais, olha o que vem adiante. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação e fornicação tal, que nem ainda entre os gentios se nomeia como é de haver quem possua a mulher do seu pai. Estais ensoberbecidos, e nem ao menos vos entristecestes, porque não tem sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente em espírito, já determinei como se estivesse presente que o que tal ato praticou, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, junto vós e o meu espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, seja este tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus Cristo. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, como estáis sem fermento, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. O quarto motivo pelo qual que nós devemos lutar contra o pecado é porque ele enfraquece o nosso testemunho cristão. O que estava acontecendo naquela igreja, irmãos, era caso de incesto. Agora, eles não estavam cometendo somente pecado contra o próprio Deus, contra a própria igreja. Eles estavam cometendo pecado em nível maior do que o mundo. Segundo a lei mosaica, nenhum homem poderia tomar posse da mulher do seu pai. Não podia um homem deitar-se com a sua mãe e também não podia deitar com a sua madrasta. Era considerado na sociedade como incesto. Aquela comunidade corintiana, por mais perversa que fosse, ainda não tinha atingido o ápice. E justo dentro da casa de Deus, havia pessoas que tomaram a esposa do seu pai e com ela se deitavam, e a igreja estava alegre. Irmãos, nós vivemos num momento, e a igreja deve ser uma igreja inclusiva, mas não é por isso que nós vamos coadunar com o pecado. O pecado, ele desmonta a estrutura eclesiástica. Ele desmonta a vida de uma família, a vida da igreja. Aqueles irmãos carnais estavam evoluindo para pecados maiores. E quando Paulo toma conhecimento, ele fala assim, olha, pelo amor de Deus, pelo amor de Cristo Jesus, olhe para este caso e exclua da igreja.
Exclua a pessoa, não para a perdição, para que seu corpo seja entregue a Satanás, mas que a sua alma seja salva. O que estava acontecendo naquela igreja, irmãos, é que os crentes estavam sendo cauterizados nas suas mentes com o pecado. De tanto conviver com uma cidade corrupta, nada fazia diferença. Era tudo igual. É uma igreja inclusiva, mas nós aceitamos qualquer coisa. Irmãos, a igreja brasileira parece estar passando pelo mesmo fenômeno. Algumas igrejas ditas evangélicas estão celebrando casamentos de homem com homem, de mulher com mulher. Se é que podemos dizer que essas igrejas são evangélicas, porque igrejas evangélicas são aquelas que seguem o evangelho desautoriza, isso vai contra o evangelho. O bom senso familiar já é contra isso. A nossa lei constitui família composta de homens e mulheres. Existe uma forçação, sim, pelas casas de lei, para assumir o convívio entre homossexuais. Mas o sacramento cristão, irmãos, ele não admite, porque homens e mulheres os criou. No mundo da biologia, a qual eu trabalho, casal é considerado machos e fêmea. Machos e fêmeas têm prole. O que caracteriza uma espécie é justamente a sua capacidade de proliferar. Nem no mundo biológico é aceitável, mas dentro da igreja dita evangélica, que não são na verdade evangélicos. Estamos vendo isso nos dias de hoje. Então aquela comunidade corintiana muito se parece com a nossa comunidade. Por que isso acontece, irmãos? Porque a igreja está imersa em um mundo caído, um mundo podre. Existe uma experiência de alguém que colocou um sapo dentro de uma água quente e rapidamente o sapo saiu daquela água quente, pulou e saiu fora. Mas alguém colocou um sapo dentro de uma água fria e levou para ser aquecida. E por isso, por estar acostumado com aquela água em aquecimento, lentamente aquele sapo morreu cozido. O futuro da igreja que não preza pela santidade, que não toma cuidado com o mundanismo, é justamente isso. Vai morrer por se acostumar com o calor do mundo. As suas mentes começam por ser cauterizadas e as pessoas não percebem que estão no meio de um mundo que somente Cristo pode nos santificar para livrarmos dele. Eu gostaria de fazer algumas aplicações finais para os irmãos neste dia. Aplicações de como as famílias e a igreja podem enfrentar o mundanismo. A primeira aplicação, irmãos, é que nós devemos, em todo momento, falar sobre santidade, pregar sobre santidade. É engraçado, de uma igreja que eu pertencia por muito tempo, que todo congresso de jovens falava só sobre santidade. Só sobre santidade. Porque os jovens estão mais expostos a este mundo. E todos os anos, irmãos, haviam choros, tristezas, alguns repetidos, porque são jovens que eram bebês espirituais. Nós devemos, irmãos, falar e pregar sobre santidade.
Porque o alvo de Cristo em nós é santificar-nos. Sede santo, porque eu sou santo. Sem santidade é impossível agradar a Deus. Preste bem atenção neste versículo de Tiago, aquele que quiser se tornar amigo do mundo, automaticamente será constituído inimigo de Deus. Eu lembro da minha juventude. Este versículo, ele me exortava o tempo todo. Não seja amigos do mundo. Havia uma tendência muito grande na minha juventude eu me misturar em rodas de piadas. E um dia, irmãos, eu falo isso com muita tranquilidade. Nunca fui excluído da igreja, nunca me afastei da igreja. Mas teve um dia que eu chorei na escola. Foi aqui no Paulo Barroso. Alguém que após me ver contado uma piada imoral, virou para mim, olhou nos meus olhos e falou assim: assim que você é crente? Irmãos, eu saí dali com tanta tristeza que eu fui para um canto para chorar. Os irmãos já viram algum testemunho de alguém falando assim, para ser crente como fulano? Prefiro ficar aqui como eu estou. Irmãos, o nosso testemunho é importante neste mundo porque ele prega a santidade de Cristo em nós. E por isso nós devemos em todo tempo falar sobre santidade para os nossos filhos, na nossa casa, na nossa igreja, no nosso grupo social, porque nós precisamos ser santos, assim como foi o amado Filho de Deus. Se quisermos ser reconhecidos como cristãos, irmãos, devemos ser santos como Ele é. É claro que nós não alcançaremos a estatura completa de Cristo aqui neste mundo. Nós somos falhos, cheios de nódoas. Mas o nosso alvo é Cristo Jesus. Coloque um objetivo na sua vida, irmão. A cada dia se tornar mais parecido com Cristo Jesus. Peça a Deus que retire de você aquilo que não pareça com Cristo. Alguém que viu uma escultura muito bonita de um leão e ficou impressionado e foi ao autor daquela escultura e perguntou: como que você fez para fazer um leão tão perfeito? Ele falou assim: todos os dias eu tirava de uma pedra bruta tudo aquilo que não parecia com um leão. Que profunda mensagem para nós. Todos os dias nós devemos nos esvaziarmos de nós mesmos, sabendo que o nosso coração é enganoso e desesperadamente inclinado para o mal, nós devemos buscar a santidade de Deus. A segunda aplicação, irmãos, que eu deixo para a família e para a igreja de Cristo neste dia, que nós devemos denunciar e condenar o pecado. A igreja e a família não podem ser condescendentes com pecados albergados no seu interior. Quando olhamos para a vida de Eli, que poupou os seus filhos, ele experimentou de amarguras de 2 filhos criados como ímpios, que faziam coisas desagradáveis a Deus. É claro, irmãos, que você vai pedir a Deus para que produza em você um coração puro. Mas você não pode conviver com o pecado que você já convive. Existem pecados na sua vida que eu não sei, o pastor da igreja não sabe, os diáconos da igreja não sabem. Existem pecados na minha vida que às vezes somente eu sei, mas nós não podemos conviver nem ser condescendente com os pecados. E o apóstolo Paulo, no versículo 6 do capítulo 5, diz que isso, alegrar-se sobre o pecado, não é uma boa atitude.
Não é uma boa atitude. Aquela igreja estava feliz por viver em pecado. Não se importava mais. Aquele pecado que ofendia a Deus, você não pode aliviar para o pecado. Você deve denunciar o pecado. Não é bom viver em pecado sistematicamente. Livre-se do pecado. Aqueles irmãos estavam jactando-se, orgulhando-se com o pecado. E aquele pecado estava levando a um quadro necrótico de vida espiritual. Amofinando, produzindo infantilidades e produzindo tristeza espiritual dentro da Igreja de Cristo. O problema de conviver com o pecado é que ele cauteriza a nossa alma. Passamos a ver como normal o que para o mundo é normal. E às vezes, até o que o mundo considera anormal, nós não importamos pela vivência com o pecado. A terceira aplicação e última aplicação que eu gostaria de fazer neste dia, irmão, é que nós devemos, embora dolorosamente, exercer disciplina ao pecado. Ao crente que está em pecado, ao indivíduo que está vivendo em pecado, ele deve ser disciplinado. E o texto diz assim: em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, juntamente vós e o meu espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, seja que este tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Esse versículo 2 é uma espinha na garganta de muitos exegetas. Que o apóstolo Paulo está falando, então, que esse irmão deveria ser entregue a Satanás para que a sua alma seja salva. Como isso? Um homem que estava em profundo delito contra o Senhor. Mas lá na segunda carta nós vamos encontrar o apóstolo Paulo referindo a este homem, referindo à igreja, ou referendando a igreja, que após o arrependimento desse homem ele pudesse voltar ao convívio da comunidade cristã. Mas para aquele momento, Deus, em nome de Deus, em nome de Cristo, o apóstolo Paulo está exortando a igreja para que ele seja excluído. Irmãos, é difícil essa realidade. É uma das realidades mais difíceis quando a igreja tem que tomar uma posição como essa de excluir alguém do seio da igreja. E muitas vezes isso se torna por anos doloroso. Mas deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Eu já vi muitas exclusões no nosso meio, inclusive batista, serem feitas de formas irresponsáveis. Pessoas que, por não frequentar a igreja, foram excluídas sem saber por quê. E essas pessoas foram excluídas. Quando a igreja toma uma medida de exclusão, irmãos, nós não podemos abandonar o nosso irmão. Aquele que foi excluído precisa muito mais de nós do que precisava antes. Nós precisamos acompanhá-los. A medida é de disciplina, mas para que ele seja curado. A nossa intenção nunca é para que a pessoa se perca. Nós temos que ter a intenção de disciplinar de forma que a gente possa recuperar. Eu lembro do meu sogro, quando tratava de uma ferida, e ele falava sempre isso, que ele tratava da ferida das pessoas do campo, e que as pessoas reclamavam muito, porque quando ele pegava uma ferida que estava com muita sujeira, ele pegava uma bucha e limpava aquela ferida, até aquilo ficar bem limpo, para que pudesse ter uma cicatrização satisfatória. Não é fácil exercer disciplina sobre o pecado, irmãos. É doloroso, mas é necessário.
nós precisamos entender que tudo que fazemos nós devemos fazer em nome de Cristo, por amor a Cristo, por amor ao corpo de Cristo. Mas nós temos que fazer isso em amor, exercendo perdão durante essa disciplina. Queridos irmãos, que essa lição possa ter nos ensinado. Primeiro, que nós não podemos conviver mais com o mundanismo, seja no seio familiar, seja no seio da igreja. Não podemos conviver. Podemos entender que estamos no meio de uma nação, de um povo corrupto, mas nós devemos buscar a santidade de Deus para as nossas vidas. Querem ter uma igreja forte? Cuide da sua vida. Quer ter uma igreja forte? Cuide da sua família. Porque se você tiver uma família forte, evidentemente a sua família vai influenciar na igreja e vai trazer para a igreja uma igreja com potencial de crescimento e de maturidade. Não sejamos, irmãos, crentes carnais, tais quais esses irmãos de Corinto. Devemos buscar orientação a Deus, nos desligarmos muitas vezes do mundo, apagar muitas coisas que publicamos nas nossas redes sociais, evitar discussões infundáveis, porque tudo isso é o mundo que está sendo introduzido dentro do nosso seio familiar. E buscar em Deus a santificação. Que Deus possa abençoar a sua vida durante esse dia. E que Deus possa produzir em você todo o objetivo dele na sua vida, que é a santificação. Vamos falar mais uma vez com Deus? Pai, nós te louvamos, porque tu tens sido o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Tu és um Deus santo, venerável, grandioso, em misericórdia. E que quando olha para a minha vida, para o meu coração falho, pecador, o Senhor contempla o seu Filho, que morreu numa cruz. E essa é a razão que me creditou ou me outorgou o direito de ser chamado teu filho. Obrigado, Senhor, porque pela providência divina, o Senhor entregou o seu único filho naquela cruz para morrer em meu lugar. Eu não merecia, Senhor. E neste momento eu quero te pedir que o Senhor produza em mim, a começar em mim, mas que produza também na minha família e produza nas nossas igrejas a tão sonhada, a tão querida santificação. Produza em nós santificação. Faça-nos, Senhor, parecer com o teu Filho. Nos mostre, Senhor, caminhos para que possamos aplicar a tua palavra no nosso coração. Desviando-nos, Senhor, do mundanismo que tão de perto nos rodeia, Senhor, mas que a gente possa prosseguir para o alvo da soberana vocação que está em Cristo Jesus, o seu Filho. Neste momento, fazendo menção do nome do teu Filho. Muito obrigado, Senhor, porque ele bebeu, Senhor, até a última gota, o cálice do pecado que sobrepujava sobre as nossas vidas. Se entregou, morreu de forma vicária, ressuscitou e em breve voltará para nos buscar. Obrigado, Senhor, por essa esperança. Nós te louvamos, Senhor, porque tu és um Deus magnífico e abundante em misericórdia. Nós queremos agradecer pelo teu Filho. E é em nome dele que fazemos essa oração. Amém e amém.